Entra crise, sai crise e uma sensação fica no coração do brasileiro. Tudo sobe, menos os salários. É praticamente consenso que o brasileiro é mal remunerado. Mas o X da questão é, por que ganhamos tão mal? A inflação brasileira atingiu um nível recorde desde o início do Plano Real. Essa frase, que a gente já está cansado de ouvir, mostra como o aumento de preços minou o poder de compra do brasileiro na última década. Por isso, aumenta a sensação na população de que ganhamos mal. Diante do fantasma da inflação, nossos governantes se acostumaram a tomar muitas medidas ineficazes para resolver esse problema, como o congelamento de preços e os baixos reajustes do salário mínimo, que em maio será reajustado em R$18. Já dá para comer um bifinho. Em 2011, foi instituída a política de reajuste do salário mínimo, durante o governo Dilma, que previa a correção com base na inflação do ano anterior, mais um aumento com base na variação do PIB, Produto Interno Bruto, dos 2 últimos anos. Mas o salário nem sempre teve aumento acima da inflação. Como tem ocorrido desde 2020, a equipe econômica acabou com os chamados aumentos reais. Havia 2 justificativas para conter esses ajustes: o controle fiscal e o risco de desemprego. Pelo lado fiscal, como aposentadorias e pensões são indexadas ao salário mínimo, quando se aumenta esse valor, os gastos do governo com a Previdência crescem muito. Além disso, o aumento do salário mínimo traz dificuldades aos empresários para pagar os funcionários. O empregador que não consegue pagar ou deixa de contratar novos funcionários ou acaba demitindo os que tem por não conseguir arcar com o valor mínimo que o governo exige. Então a lógica é, melhor ganhar o que o empresário pode pagar a não ganhar nada. Veja o seguinte exemplo. O gerente de uma fábrica de bombons fez algumas experiências e descobriu que um novo funcionário, apenas para embalar os bombons menores e trabalhando 4 horas por dia, aumentaria um pouco sua produção. O aumento do seu lucro seria de R$50 por dia. Como o mês, tirando sábados e domingos, tem em média 22 dias produtivos, a empresa lucraria 22 vezes 50, o que daria R$1.100 ao mês. Com um salário mínimo em R$1.302, o empregador decide que não compensa aumentar a produtividade da sua fábrica. Contudo, um jovem de 16 anos poderia estar disposto a trabalhar pelos R$1.000 ao mês, num turno de 4 horas, por vários motivos, dentre eles, adquirir experiência, entrar no mercado de trabalho, ajudar na renda familiar, sustentar seus custos enquanto estuda. Então, quando o governo decide que não é justo que alguém trabalhe por menos que R$1.302, ele está interferindo nas relações entre empregado e empregador. Está impedindo que vários empresários contratem e aumentem sua produtividade e que várias pessoas tenham alguma renda. O aumento do salário mínimo é uma questão muito usada politicamente, como vimos agora na última campanha presidencial. A promessa de aumentá-lo tem o objetivo de atrair o eleitorado e angariar votos. Mas, ao contrário do que a maioria pensa, nenhuma medida governamental pode impactar na remuneração real de ninguém, o que faz com que o salário dos trabalhadores de um país cresça verdadeiramente e de forma sustentada é uma coisa só: a produtividade. E é justamente ela o grande problema do Brasil. Mas você está falando que a nossa produtividade é baixa, sendo que o brasileiro é um dos povos que mais trabalham no mundo? Deixa eu explicar. Desde a década de 90, algo importante não muda no Brasil, e é essa tal produtividade. A nossa é a mesma há 30 anos, acredite se quiser. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, nossa produtividade cresceu 5,4% no setor agrícola nesse período. Mas a produtividade negativa nos setores da indústria e serviços deixaram nossa média em 0,4% entre 1991 e 2018. Nos Estados Unidos, quase no mesmo período, a produtividade cresceu 61%, não tem como comparar. Um país com a produtividade estagnada e uma população economicamente ativa diminuindo não vai ter crescimento econômico mesmo. A quantidade de gente trabalhando no Brasil deve diminuir, porque a taxa de natalidade está em queda, significando menos pessoas no mercado para produzir. Assim, menos gente sustentando um número cada vez maior de pessoas que já se aposentaram e que têm todo o direito de receber suas pensões. Ou seja, podemos dizer que a produtividade brasileira está choca, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Isso acontece porque o crescimento econômico se faz pelo arranjo de 4 fatores: natureza, capital e trabalho, multiplicados pela produtividade. Um está ligado ao outro. Baixo aumento da produtividade, baixo crescimento. Não entendeu?
Calma que te explico. É mais simples do que parece. Se você trabalha agregando, somando valor a um bem, você está criando mais riqueza do que se estivesse colhendo, extraindo ou pescando esse mesmo item. Se você não agrega valor e não faz com que o que você produz fique melhor, você não cria riqueza. Se gasta 1 milhão com um desfile de escola de samba, mas você tem prejuízo, porque não há público suficiente para pagar a entrada, consumir bebidas e comidas ou assistir pela TV, você destruiu riqueza. Seus 1 milhão não se tornaram adicionar mais dinheiro na sociedade como um todo. Isso não significa que um trabalho é melhor ou mais digno do que o outro. Apenas é um ponto de vista estritamente econômico de que existem trabalhos que remuneram mais de acordo com sua própria habilidade em criar riqueza, ou pelo menos aumentá-la. A nossa indústria agropecuária, por exemplo, ela é mais produtiva porque o nosso agricultor produz mais bens, ou seja, cria riqueza no mesmo pedaço de terra que um francês, e com maior qualidade, que aumenta ainda mais a riqueza que ele já produziu, no mesmo espaço que qualquer outro agricultor do mundo faz. Já a nossa indústria e a área de serviços geralmente acabam sendo norteadas para atuarem em setores que é o governo quem decide, e não o empresário. Por exemplo, no orçamento de 2023, foram destinados 15,3 bilhões para os Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca, que é o mais produtivo do país. Para o Ministério da Indústria e Comércio, 61 milhões. É isso mesmo, 61 milhões. O setor que mais precisa de investimentos, já que estamos sofrendo uma desindustrialização há anos, receberá menos de 100 milhões de reais. O Ministério da Ciência e Tecnologia ganhou quase 9 bilhões e meio do orçamento da gestão anterior, mas Lula vetou 4 bilhões e 266 milhões de reais em despesas propostas, restando apenas 4 bilhões e 800 milhões de reais para o setor. Já a área da cultura, de acordo com o orçamento aprovado no último ano, ficaria 5 bilhões e 700 milhões de reais. Só que o novo governo achou pouco e adicionou 4 bilhões e 300 para investimentos culturais. Isso fará com que mais pessoas sejam direcionadas a trabalhar no setor. Haverá mais produções por meio dessa política. Mas qual país cresce com foco maior nas artes que na agricultura ou na sua indústria? Qual será a capacidade dos artistas de gerar riqueza? De transformar esses 10 bilhões em mais? Ainda mais no Brasil, onde nenhuma produtora de filmes lucra mais que uma fazenda de café? Para se ter uma ideia melhor do tanto que as produções nacionais não atraem o público brasileiro há muito tempo, dá uma olhada nesse gráfico aqui de 2022. Enquanto o número de produções aumentou, o número de espectadores caiu mais de 10 vezes, acompanhado da arrecadação, que também diminuiu numa escala de mais de 1000%. A consequência disso é que enquanto um trabalhador de Luxemburgo produz 87 dólares por dia e um alemão 41, o trabalhador brasileiro produz apenas 7. O que se espera é que um país se desenvolva ao longo das décadas. Porém, para isso acontecer, ele precisa fazer uma dessas coisas: atrair investimentos, aumentar sua produtividade ou aumentar sua população. Se conseguir mais de uma, melhor. Não existe produtividade e economia fortalecida sem a mão de obra da população economicamente ativa. Uma das chaves para se produzir mais é melhorar a capacitação dos trabalhadores, para que eles aumentem a quantidade e a qualidade dos bens produzidos e, com isso, sejam melhor remunerados. Esse foi o caminho trilhado por alguns países no último meio século, como os Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, entre outros. Mas não foi o caso do Brasil. Para efeito comparativo, um trabalhador comum americano produz 6 vezes mais do que um brasileiro no mesmo intervalo de tempo. Então, o problema é o trabalhador? Não. Não existe uma única razão nem uma única solução para esse problema. A busca por um emprego melhor, longe dos setores tradicionais, está crescendo num ritmo acelerado, já que a internet se consolidou como um oceano de criação de riquezas. E isso se torna especialmente verdade no Brasil, onde vivemos hoje com uma altíssima taxa de juros, inflação e previsão de crescimento incerta. Por isso, trabalhar no mercado digital pode ser uma ótima oportunidade para você, que já se desiludiu com a procura de empregos sem resultado. Agora, comparado ao resto do mundo, será que o brasileiro é tão mal pago assim? Sem educação de qualidade, um país não tem como se desenvolver. Por mais que muitos governos tenham alardeado que nosso país era a pátria educadora, isso nunca passou de uma falácia. Muitos brasileiros sequer entendem o que estão lendo. E isso não sou eu que estou dizendo. Em uma pesquisa divulgada em 2016, descobriu-se que 65% da população que lê e escreve faz isso com algum nível de dificuldade. O famoso analfabetismo funcional. Por aqui, há milhares de pessoas que saem da faculdade sem conseguir entender um texto de um parágrafo sobre o assunto que estuda. E a grande maioria dessas pessoas não se interessa em continuar os estudos depois disso.
Então, é esse o nível dos 21% dos profissionais que temos com curso superior. Não tem como uma população trabalhar bem, criar riqueza, inovar, solucionar problemas das outras assim. É preciso investir em todas as áreas educacionais, do ensino básico ao superior, incluindo o técnico e o que mais for necessário, para garantir que o Brasil esteja mais preparado para algo fundamental, as novas tecnologias. É verdade que nós avançamos nos últimos 40 anos, mas não o suficiente para que a gente se desenvolvesse no setor de maior impacto sobre o crescimento do mundo atual: ciência e, principalmente, tecnologia. Essas são duas áreas imprescindíveis para a economia de uma nação hoje. Qualificando o mercado de trabalho, elas tornam o país mais produtivo e garantem melhores salários para a população. Quanto mais um país investe em tecnologia, mais provável é que ele tenha uma alta renda per capita. Quer ver só? Vamos fazer uma pequena comparação entre a remuneração média no nosso país em relação a outras nações desenvolvidas. Segundo dados do IBGE, o salário médio do brasileiro é de R$ 2.569, o equivalente a R$ 14,60 por hora. E o primeiro ponto a se destacar é o seguinte: pouco mais de R$ 14 por hora é muito pouco. Esse valor é inferior ao salário médio por hora em países como Chile, Argentina e até mesmo Quênia. Olhando para países desenvolvidos, muitos sindicatos dos Estados Unidos brigam há um bom tempo por um salário mínimo de $15 por hora. Exato, dólares e não reais. O que torna a remuneração mínima americana equivalente a R$ 78 atualmente. O salário médio deles é de R$ 98 a hora. Até mesmo os trabalhadores chineses, que por muito tempo era comum dizer que trabalhavam em condições análogas à escravidão, recebem mais do que o brasileiro, cerca de R$ 26,06 a hora. E então, de quem é a culpa do brasileiro ser tão mal remunerado em comparação a outros cidadãos do mundo, inclusive aqueles que não são mais ricos que a gente? Você considera o Brasil um país com grandes inovações tecnológicas e preocupado com investimentos nessa área? Provavelmente não, né? Afinal, estamos longe disso. Para exemplificar nossa situação precária, em um setor tão primordial, a gente só passou a aparecer num dos principais rankings de desenvolvimento tecnológico do mundo outro dia, em 2020. Sim, meros 3 anos atrás, de tão irrisória que nossa produção era antes disso. E mesmo que tenha havido essa pequena evolução, ela é classificada no ranking apenas como um ruído, sinalizando que estamos em estágios bastante iniciais se comparados às outras nações. E isso se deve justamente ao completo descaso do Brasil com ciência, pesquisa e tecnologia. Enquanto o mundo despende entre 2% e 4% do PIB nessas áreas por ano, a gente investe pouco mais de 1%. E o dinheiro investido não garante que está sendo bem gasto. A maioria dessas verbas vão para as universidades, onde ocorre boa parte da nossa produção de conhecimento, especialmente em tecnologia. Porém, onde está o retorno desse investimento? Nos Estados Unidos, cerca de 42% dos doutores trabalham para a iniciativa privada, colocando o que aprendem na teoria em prática. Aqui no Brasil, esse número é de apenas 11%. E quem pode acaba indo morar no exterior, o que é chamado fuga de cérebros. Uma outra forma de descapitalização da produtividade interna do país. O cidadão recebe, em média, 20 anos de educação à custa do Estado para depois ele gerar renda e pagar tributos no exterior, sem devolver o que foi gasto com ele aqui. A maior parte do que a gente descobre fica preso dentro das paredes das salas de aula. Outra coisa, a maioria esmagadora dos doutores brasileiros trabalham em regime de dedicação exclusiva e dependem de bolsas do governo. Eles nem sequer podem trabalhar em outro emprego durante os estágios de doutorado. A pessoa sai da universidade inexperiente e sem nenhum networking. No exterior, empresas como Google e Apple têm um grande número de funcionários com doutorado, ocupando cargos com os maiores salários. Imagine como devem ser bons os melhores salários numa Big Tech. Aqui no Brasil, isso é um sonho distante. Não é como se o problema fosse simplesmente a ausência de grandes empresas aqui no Brasil para investir no setor, pois esta é uma área que precisa de investimentos do governo por razões estratégicas. A livre concorrência no setor de tecnologia não existe. As grandes economias usam de todo o seu poderio, deixando o nosso país, que não investe quase nada, dependente nesse setor. Os Estados Unidos fomentam investimentos em semicondutores para diminuir a dependência da ilha de Taiwan, que a qualquer momento pode ser atacada pela China, maior rival do país norte-americano. E essa mesma China, que não respeita acordos de propriedade intelectual, é acusada constantemente de roubá-los para incrementar sua produção tecnológica. Essas nações criam reservas de mercado para garantir a superioridade no setor.
Enquanto o Brasil se contenta em importar todos os produtos que compõem o nosso dia a dia ultraconectado, continuamos a exportar majoritariamente bens agrícolas. Inclusive, nesse setor de exportação, a falta de investimento tecnológico do Brasil se faz presente, uma vez que não conseguimos exportar café moído, mesmo sendo o maior produtor e exportador do mundo de café, mas em grãos. Somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas não temos tecnologia para refiná-lo, e assim ficamos à mercê das variações dos preços internacionais. Para um país crescer de forma ordenada, é necessário pelo menos uma destas três coisas: atrair investimentos, aumentar sua produtividade, aumentar sua população. Se conseguir mais de uma, tanto melhor. Mas a atração de investimentos e o aumento da população economicamente ativa terão efeitos muito modestos se a força de trabalho brasileira se mantiver tão pouco produtiva. Essa solução pode ser desde fornecer um café já moído para o importador ou distribuir um chocolate melhor embalado para que se possa cobrar mais pela unidade, até sequenciar o genoma humano para diagnosticar e desenvolver remédios para doenças genéticas. Quanto mais rápido e melhor você executar seu trabalho, mais poderá cobrar por ele. Todos nós sabemos disso. O caminho trilhado por alguns países no último meio século, como os Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, foi o de preparar seus cidadãos para que eles soubessem lidar com toda a tecnologia que vem surgindo nas últimas décadas. Só que essa nunca foi uma preocupação de Estado no Brasil. Para efeito comparativo, um trabalhador comum americano produz 6 vezes mais que um brasileiro no mesmo intervalo de tempo. Melhorar a qualidade da nossa educação, assim como nos capacitar para exercermos tarefas que serão as profissões do futuro, são 2 pontos fundamentais para que possamos diminuir a distância entre o que nós conseguimos produzir e o que um americano ou um alemão produzem. Isso é o que nos fará ganhar bem. A busca por um emprego melhor, longe dos setores tradicionais, está crescendo num ritmo acelerado, já que a internet se consolidou como um oceano de oportunidades. Mas o que se percebe por aqui é que, ao contrário dos setores mais tradicionais da economia, os profissionais do mercado digital estão sempre fazendo cursos, assistindo palestras, ouvindo especialistas, comprando mentorias e se atualizando para poder disputar com concorrentes que também se qualificam. Com isso, todos ganham, já que o setor está em franco crescimento. E mudar de um trabalho para outro melhor não é tão burocrático quanto na economia tradicional. Essa pode ser um recurso para você, que talvez nunca tenha pensado em atuar no mercado virtual, mas está insatisfeito com a carreira. E serve também de inspiração para profissionais de todos os setores que têm condições de, por si mesmos, elevar sua capacitação e não o fazem por estarem, talvez, em uma zona de conforto ou esperando que o governo ou a empresa em que atua faça isso por ele. Tenha em mente que o melhor investimento que você pode fazer é na sua educação e na dos seus filhos. O salário será uma consequência natural disso. E falando em profissões do futuro, eu liberei uma aula inédita e gratuita, falando sobre a melhor oportunidade do século, fruto da tecnologia. Na aula, eu ensino como qualquer um pode criar um negócio anticrise e rentável, a partir do zero, usando apenas um computador. Para acessar essa aula exclusiva, clique no link da descrição. E aproveita também para seguir a gente no Instagram. Eu tô começando um conteúdo diferenciado por lá. E se eu fosse você, não perderia tempo em ver. @maestria nos negócios. Segue lá. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!